Vamos iniciar agora a segunda aula do professor Ajax, do livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Vamos nessa? E ela continua, mas que abismo entre as palavras amor e o amor. Porque amor é a matéria viva. Amor é a matéria viva. E aí não vai caber em palavras, né? Eu vi, não é organizável. Terei uma resposta de recuperação. Recuperação seria saber que GH, né, personagem, era uma mulher que vivia bem, tudo era firme, compacto, GH vivia no último andar de uma superestrutura e mesmo construído no ar, era um edifício sólido. Exatamente o lento acúmulo de séculos automaticamente se empilhando era o que ia tornando a construção no ar muito pesada. Acúmulo de viver numa superestrutura tornava-se cada vez mais pesado. Nós somos o acúmulo de estruturas históricas, né? Como um edifício onde de noite todos dormem tranquilos, sem saber que os alicerces vergam, e que num instante não anunciado, sem aviso, houve o fragor do sólido que subitamente se torna friável numa derrocada. O mundo havia reivindicado sua própria realidade. E como depois de uma catástrofe, minha civilização acabaram. Percebe a metáfora? Quando toda a estrutura já configurada, determinada, rompe, o presente se coloca. O presente que é mistério. Né? E aí, depois da catástrofe, a civilização acabaram. Estava no silêncio dos ventos e na era de estanho e cobre, na era primeira da vida. A pior descoberta foi que o mundo não é humano e de que não somos humanos apenas, nós somos mais que humanos. E que o humano é o melhor nós. Meus sentimentos humanos eram utilitários. A parte coisa, a matéria de Deus, era forte demais e esperava para me reivindicar. O grande castigo neutro da vida geral é que ela, de repente, pode solapar uma vida. E vem pura, sem mistura nenhuma, puramente neutra. E aí estava o grande perigo, quando essa parte neutra de coisa não embebe uma vida pessoal. A vida vem toda puramente neutra. Este mergulho, né, no indeterminado. Assim, ela diz, eu fizera o ato proibido de tocar no mundo que é imundo. Comer a matéria viva me expulsaria de um paraíso de adornos, me levaria para sempre a andar como um cajado pelo deserto. Quem comer do imundo, sabendo que é imundo, também saberá que o imundo não é imundo. Esse é o próprio contato com a sombra, com esses aspectos, né? Que parecem imundo para uma determinada consciência, mas que carrega germes de uma vida futura. Eu estava lutando, era contra uma vaga primeira alegria. Mesmo vaga já era horrível. Era uma alegria sem redenção, não sei te explicar, mas era alegria sem esperança. Eu lutava porque eu não queria uma alegria desconhecida. Ela seria tão proibida pela minha futura salvação quanto o bicho proibido que foi chamado de imundo. Eu sabia que estava me despedindo para sempre de alguma coisa ia morrer. Eu assisti à minha transformação de crisálida
em larva úmida, não é de crisálida em borboleta, é crisálida em larva úmida. Eu havia prendido de fronte de mim o imundo do mundo e descartara a coisa viva. Eu perdera as ideias. Ela está mergulhando em todo este processo. E quanto mais ela mergulha, mais ela vai descobrindo vida. A hora de viver, meu amor, estava sendo tão já que eu encostava a boca na matéria de vida. A hora de viver é um interrupto, lento rangido de portas que se abrem continuamente de par em par. Mas abriam-se continuamente para o nada. Aquilo que eu chamava de nada era, no entanto, tão colado a mim que me era eu. E, portanto, se tornava invisível como eu me era invisível. E tornava-se o nada. Finalmente, meu amor, sucumbi e tornou-se um agora. Era finalmente agora. Era simplesmente agora. Agora é um tempo inchado até os limites. Pois a atualidade não tem esperança, a atualidade não tem futuro. Parece que eu vou ter que desistir de tudo o que deixo atrás dos portões. Eu sabia que entrar não era pecado, mas é arriscado como morrer. Como se morre sem saber para onde. E é esta a maior coragem de um corpo. Fui dando os primeiros passos no nada. Percebe aqui o mergulho no inconsciente. Primeiros passos distantes em direção à vida e abandonando a minha vida para dar os passos em direção à vida. Entrei no paraíso ou no inferno. No núcleo da vida, que é ao mesmo tempo o paraíso e também o inferno. Era com alegria infernal que eu, como que ia morrer. Começava a sentir que meu passo mal assombrado seria irremediável. Estava pouco a pouco abandonando minha salvação humana. Quero encontrar a redenção no hoje. Quero encontrar a alegria neste instante. Quero Deus naquilo que sai do ventre da barata. Mesmo que isto, em meus antigos termos humanos, signifique o pior, em termos humanos, o infernal. Não posso, não quero saber do que é feito aquilo que até agora eu chamaria de nada. O que eu estava vendo era ainda anterior ao humano. O que eu toda não conhecia era o neutro, este indeterminado, né? Era a vida que antes eu chamava de o nada. Eu estava sabendo que se não chamasse as coisas de salgadas ou doces, de tristes ou alegres, dolorosas, ou mesmo entretons de maior sutileza, que só então eu não estaria transcendendo e ficaria na própria. Toda vez que eu chamo disso, daquilo, que eu dou um nome, eu perco a própria coisa. Essa coisa, diz ela, cujo nome eu desconheço, estava conseguindo chamar sem nome. O contato com essa coisa sem qualidade, nem atributos, era repugnante. A coisa viva que não tem nome, nem gosto, nem cheiro. Eram tocadas as raízes da minha identidade desconhecida. O desconhecer todas as identidades. Jung, lá nos Sete Sermões dos Mortos, que está no Memoriações e Reflexões, ele vai falar sobre o pleroma. E ele diz, neste trecho, o nada equivale à plenitude. Uma coisa infinita e eterna não possui qualidades, pois tem todas as qualidades. A este nada, ou plenitude, dá-se o nome de pleroma. E no pleroma estão todas as antinomias
Antinomias é o certo e errado, o bem e o mal, todas as antinomias, o um e o múltiplo. É assim que Jung descreve a relação com o pleroma, com nada, e não é difícil a gente traçar um paralelo com o que a Clarice está falando aqui nesse trecho, né? Ela continua dizendo: o amor é quando não se dá nome à identidade das coisas. Agora sei de algo horrível. Sei o que é preciso precisar. E é um precisar novo, num plano que só posso chamar de neutro e terrível. É precisar sem nenhuma piedade. Vejo que há alguma coisa mais séria e mais fatal e mais núcleo do que tudo que eu costumava chamar por nomes. Quero saber se a esperança era uma contemporização com o impossível ou se era um adiamento do que é possível já e que eu só não tenho por medo. Quero o tempo presente que não tem promessa, que é o que está sendo. Este é o núcleo do que eu quero e temo. Ao mesmo tempo, é o núcleo do que mais se quer, mas também do que mais se teme. O mundo só não me amedrontaria se eu passasse a ser o mundo. Se eu for o mundo, não terei medo, porque aí não estou mais separado do mundo, né? Eu posso estar a serviço do mundo. Então, o amor é muito mais que amor. Amor é antes do amor ainda. É uma grande neutralidade viva lutando. O medo que eu sempre tive do silêncio com que a vida se faz, o medo neutro, era a minha raiz mais profunda e mais viva. Para escapar do neutro, eu há muito havia abandonado o ser pela persona, pela máscara humana. Eu me havia livrado do deserto e perdera o embrião vivo, né? O embrião dentro de mim. A verdade não tem testemunha? Ser é não saber? A verdade que não se transmite nem para quem vê, este é o segredo de ser uma pessoa? Ela pergunta. De dentro do invólucro está saindo um coração grosso e branco e vivo, com pulso. Mãe, bendita sois vós entre as baratas. Agora, e na hora desta tua, minha morte, barata e joia. Como tudo aqui se misturou, né? Eu havia vomitado meus últimos restos humanos. O meu medo era agora diferente. Não o medo de quem vai entrar, mas o medo tão largo de quem já entrou. Tão mais largo era o medo de minha falta de medo. O medo da falta de medo do que já mergulhou. Não estava diante de uma lei a que devíamos obediência. Nós éramos a própria lei ignorada que desconhecíamos. O pecado renovadamente original é este: tenho que cumprir a minha lei que ignoro. E, se eu não cumprir a minha ignorância, estarei pecando originalmente contra a vida. É uma releitura muito profunda e interessante. Nós somos atravessados por padrões arquetípicos, por forças, por leis, eles nos por pressões todas que nos constituem. Ouvir esta lei é ouvir algo do inconsciente, portanto é algo desconhecido. Mas o pecado original é não cumprir a lei. Mas uma lei que eu nem sei qual é. Que ela só se apresenta como uma força maior, viva, em cada um de nós. Ela continua nos interstícios da matéria primordial, está a linha de mistério.
Não era usando como instrumento nenhum dos meus atributos que eu estava atingindo o misterioso fogo manso daquilo que é um plasma. Foi exatamente tirando de mim todos os atributos. Eu abandonava a minha organização humana para entrar nessa coisa monstruosa que é a minha neutralidade viva, que é a minha vida pulsante, sem forma. Com isso, eu vou mergulhando, né? A identidade me é proibida. Não tenho uma identidade. As coisas não cabem nas caixas, nas palavras, né? Embora elas sejam as tábuas onde a gente se apega nesses vagalhões de mudez, como ela mesma disse, né? Então, a identidade me era proibida, mas meu amor é tão grande que não resistirei e a minha vontade de entrar no tecido misterioso, neste plasma, da onde talvez eu nunca mais possa sair. Se eu não puder sair, eu sei, mesmo na minha nova irrealidade, o plasma de Deus estará na minha vida. Ela mergulhou no inferno, nesse inferno divino, e é nesse inferno que ela encontra o plasma de Deus que estará na minha vida. A grande realidade neutra de que eu estava vivendo me ultrapassava na sua extrema objetividade. Toda essa realidade eu vivia como um sentimento de irrealidade da realidade. Estaria eu vivendo, na verdade, mas um mito da verdade? Estou tentando te dizer de como cheguei ao neutro, ao inexpressivo de mim. Sei que estou entendendo o que falo, estou sentindo. Não sei se estou entendendo, mas estou sentindo. Atravessarei um mormaço estupefato que se incha do nada. Terei que entender o neutro com o sentir. O neutro, estou falando do elemento vital que liga as coisas. O inexpressivo é diabólico. Se a pessoa não estiver comprometida com a esperança, vive o demoníaco. Se a pessoa vê essa atualidade, ela se queima como se visse o Deus. A vida pré-humana, divina, é uma atualidade que queima. Isso é bonito, né? A vida, para além do humano, é uma atualidade que queima, que pulsa. A alegria de perder-se é uma alegria de sabá. Perder-se é um achar-se perigoso. Só quando a gente se perde é que se acha. A minha mais arcaica e demoníaca das sedes me havia levado subterraneamente a desmoronar todas as construções. E agora eu sei que sentir o gosto desse quase nada é a alegria secreta dos deuses. É um nada, é Deus. O polo oposto ao polo do sentimento humano cristão. No polo oposto do sentimento humano cristão, ela encontra Deus. Eu estava limpa de minha própria intoxicação de sentimentos, limpa a ponto de entrar na vida divina, limpa das meus sentimentos, da minha pessoalidade, né? Que não tem gosto de nada, essa vida de vida não tem gosto de nada. Sentir esse gosto do nada estava sendo a minha danação e o meu alegre terror. Com isso, ela vai entrando numa aproximação que é ao mesmo tempo um inferno, um demoníaco, mas que também é um encontro com a integralidade, nesse sentido, com a totalidade, isso que aparece como imago Dei, como imagem de Deus, né? Vi, enquanto o silêncio dos que realmente haviam morrido iam me invadindo, como uma era invade. Esse silêncio vai invadindo, como aquela planta vai invadindo, né, as figuras, né? A verdade tem que estar exatamente no que não poderei jamais compreender. E mais tarde seria capaz, posteriormente, de me entender? Não sei. Ela vai mergulhando, se perguntando,
e se podendo não saber, eu estivera o tempo todo sem querer pensar no que já realmente pensaram, que a barata é comível, como uma lagosta. A barata é um crustáceo. Eu só tenho nojo do rastejar dos crocodilos porque eu não sou um crocodilo. O nojo me guia e me fecunda. A barata é um tamanho escuro andando. Eu já estava vivendo o inferno do qual ainda iria passar. Somente criaturas que precisam mergulhar na profundidade para lá respirar, como o peixe mergulha na água para respirar, só que minhas profundidades são no ar da noite. A noite é o nosso estado latente. E é tão úmida que nascem plantas. De novo, nada à noite. Ele é úmido, ele pulsa, é dele que brota, né? Se tu puderes saber, através de mim, ter quebrados os teus invólucros de medos, que com o tempo foram secando em invólucros de pedra, assim como os meus tiveram que ser quebrados, até que eu chegasse ao tenro neutro de mim. Tive que ficar toda exposta e perder todas as minhas malas. Estou somente amando a barata, e é um amor infernal. Quando uma pessoa é o próprio núcleo, não tem mais medo de consumir-se ao servir o ritual consumidor. O ritual é o próprio processar-se da vida do núcleo. O ritual é inerente, o ritual é a marca do Deus. Sabíamos também, embora sem o dom da graça de sabê-lo, que somos a vida que está em nós e que nós nos servimos. O único destino com que nascemos é o do ritual. Eu chamava máscara de mentira, e não era. Era o essencial máscara da solenidade. Teríamos de pôr máscaras de ritual para nos amarmos. Pelo pecado original, nós perdemos a nossa máscara. Precisaríamos da máscara para nos amar. Mas há uma... Lembra, de novo, essa coisa da duplicata, essa coisa de poder entrar em contato, de poder ter determinação e indeterminação. Quando amávamos, eu já não sabia que o amor estava acontecendo. Muito mais exatamente quando não havia o que chamávamos amor. Quando não sabíamos que chamávamos amor, é que o amor estava acontecendo. Quando dou o nome de amor, já não era tanto amor. O neutro do amor era isso. O que nós vivíamos e desprezávamos. Estou falando é de quando não acontecia nada. Chamávamos de intervalo. Era a enorme flor se abrindo. O que eu olhava logo se coagulava no meu olhar e se tornava meu. Mas o processo, antes de coagular, ali tem vida, né? As coisas tinham que se coagular. Nos intervalos que nós chamamos de vazio e tranquilos, quando pensamos que o amor parava, lá havia o amor. O amor estava nos intervalos. Nos intervalos, nós pensávamos que estávamos descansando de um ser. O outro, na verdade, era o grande prazer de um não ser o outro. Tudo iria acabar quando acabasse o que chamávamos de intervalo de amor. Será que nós, originalmente, não éramos humanos? Pela porta da danação, eu comi a vida e fui comida pela vida. Eu entendia que o meu reino é deste mundo. Eu entendia pelo lado do inferno em mim. O inferno é a boca que morde e come a carne viva que tem sangue. E quem é comido uiva com regozijo. O inferno é a dor como o gozo da matéria. Eu via que o inferno era isso, amar mais o ritual da vida que a si próprio. E eu queria não morrer, mas ficar perpetuamente morrendo. Com gozo de dor supremo, eu estava no inferno, atravessada de prazer. E tudo isso, ó horror meu, tudo isso se passa ao largo seio da indiferença. No inferno não há punição, pois no inferno fazemos o regozijo supremo
do que seria a punição. Um êxtase de riso com lágrimas. Este era então o outro lado da humanização e da esperança? No inferno, essa fé demoníaca de que não sou responsável, a orgia do inferno é a apoteose do neutro. O profundo abismo de Deus, absorvido pelo seio de uma indiferença. Tão diversa da indiferença humana, pois aquela era uma indiferença interessada. Percebe? A indiferença humana é uma coisa. Aqui nós estamos falando quando tudo está indiferenciado. É uma indiferença interessada, é uma indiferença que se realiza, que se cumpre. Era uma indiferença extremamente energética. E tudo isto é neste próprio instante, ao mesmo instante, instante atual, é todo remoto. Enorme tamanho perpétuo. Mesmo que existe já, é remoto no próprio instante. A grandeza infernal da vida, pois nem o meu corpo me delimita, o corpo não me delimita a isso que eu chamo de alma, viver a vida que não é mais a do meu corpo, a isto eu chamo de alma impessoal? A barata e eu aspiramos a uma paz que não pode ser nossa. É uma paz do tamanho e do destino dela e meu. Minha alma é tão ilimitada e já não é eu. A alma é muito maior do que nós. A experiência vivida é muito maior do que apenas o que a consciência é capaz de dar nome, de compreender. Porque ela está tão além de mim. Sou-me inalcançável, como me é inalcançável um astro. Nós somos muito mais do que a consciência. E quando teremos acesso ao inconsciente? Nunca. Somos inalcançáveis. A barata e eu somos infernalmente livres porque nossa matéria viva é maior do que nós. Minha vida é mais usada pela terra do que por mim. Sou tão maior do que aquilo que eu chamava eu, que somente tendo a vida do mundo eu me teria. Percebe aqui a noção do processo de individuação, quando o ego deixa do centro da personalidade e passa até a serviço do self, da integralidade, da vida como um todo, né? Toda a parte mais inatingível de minha alma é que não me pertence, é aquela que toca a minha fronteira com com o que já não é eu, e a qual me dou. Eu me dou ao que não é eu. Com isso, me liberto de ter que ser só eu. Nesse fluir, não havia piedade. O inferno é um verão que fervilha e quase anoitece. Tornar-se humano pode ser transformar-se em ideal e sufocar-se de acréscimos. Ser humano tem que ser um modo como eu, coisa viva, obedecendo por liberdade o caminho do que é vivo. E não preciso cuidar sequer da minha alma, ela cuidará fatalmente de mim. Meu reino é deste mundo. Meu reino não era apenas humano. O primeiro esboço do que seria uma prece já estava nascendo do inferno feliz onde eu entrara e de onde eu já não queria mais sair. Eu estava feliz como o demônio, o inferno, é o máximo. Eu estava em pleno seio de uma indiferença que é quieta e alerta. Percebe a antinomia? Quieta e alerta, né? De um Deus que, se eu amava, não compreendia o que ele queria de mim. Por um amor tão grande que seria de um pessoal tão indiferente, como se eu não fosse uma pessoa. Ele queria que eu fosse com ele, o mundo. Ou seja, eu e o mundo, não duas coisas. Ele aqui, está falando, Deus queria que eu fosse com ele, o mundo. Uma barata é maior que eu, porque sua vida se entrega tanto a ele, a integralidade, a imago Dei, né? Eu dera o primeiro passo. Eu caíra na tentação de ver, na tentação de saber e de sentir. Eu encontrava o Deus indiferente, que é todo bom, porque não é ruim nem bom. De novo, lá a antinomia é bom porque não é ruim nem bom, não separam.
uma titânica indiferença que está interessada em caminhar, mas é uma titânica indiferença, é bom e é ruim. Agora entendo o que é provação. Significa que a vida está me provando. Significa que eu também estou provando. Nós estamos provando a vida. A provação é provar a vida. Não quero mais sequer a concretização do ideal. Quero ser apenas uma semente. Mesmo que depois dessa semente nasça de novo os ideais, os verdadeiros, que são o nascimento de um caminho, ou os falsos, que são os acréscimos, estarei eu sentindo o que desejarei sentir? Os homens elogiam muito o que sentem. O que é tão perigoso como execrar o que se sente? Eu oferecer a meu inferno a um Deus. E minha crueldade, meu amor, minha crueldade parara de súbito. E de súbito, aquele mesmo deserto era o esboço ainda vago do que se chamou paraíso. Aquele núcleo infernal era o que se chama de amor. Amor neutro. Eu estava atingindo a identidade mais última que eu havia chamado de inexpressiva, ou seja, identidade que não tem identidade, que não cabe, né? Esse murmúrio sem nenhum sentido humano seria a minha identidade tocando a identidade das coisas. Jung fala, nós nascemos com identidades com o mundo. Sei que em relação ao humano, essa prece neutra seria uma monstruosidade, mas em relação ao que é Deus, Mago Dei, seria o ser. Eu tivera que não dar valor humano à vida para poder entender a largueza muito mais que humana da integralidade de Deus. E agora eu estava como que diante dele, Deus, né? E não entendia. Estava inutilmente de pé diante dele e era de novo diante do nada. A explicação de um enigma é a repetição do enigma. E és? E a resposta é és. O que existe? E a resposta é o que existe. Eu tinha a capacidade de perguntar, mas não de ouvir a resposta. O que é? É, o que existe, existe. E nada, indeterminado, essa massa amorfa, que é, ao mesmo tempo, a vida que pulsa e que cria crostas. Né? O escuro não é iluminado. O escuro é um modo de ser. O escuro é o nó vital do escuro. Nós não vamos eliminar a sombra nem o escuro. É um nó vital. Tenho medo de tanta matéria. Matéria vibra de atenção, vibra de processo, vibra de atualidade inerente. O que existe bate em ondas fortes contra um grão inquebrantável que sou. De que sou eu a semente? Semente de coisa, semente de existência, semente dos mesmos vagalhões de amor neutro? Eu, pessoa, sou um germe. Germe dói. Germe é ávido e esperto. Sou pura porque sou ávida. Do germe que sou, também é feita esta matéria alegre a coisa, profundamente ocupada em apenas se processar, o processo vibratório. Mas não posso me impedir de me sentir toda ampliada dentro de mim pela pobreza do opaco e do neutro, a coisa viva como ervas. E se isso é o inferno, é o próprio paraíso. O inferno é o próprio paraíso. É a mim que caberá impedir-me de dar nome à coisa. Nome é um acréscimo e impede o contato com a coisa nua, tão tediosa, porque o tédio é insosso, se parece com a coisa mesmo. Eu não fora grande o bastante, só os grandes amam a monotonia, o nada, o silêncio. Minhas antigas construções haviam consistido em continuamente tentar transformar o atonal em tonal, em dividir o infinito numa série de finitos. O tédio, por a única forma como eu pudera sentir o atonal, aquilo que não se encaixa na sequência tonal, que não se organiza, né?
os filósofos da música foram falar muito sobre a importância da tonalidade, né? As coisas não se encaixam, isso é uma forma também, né? Viver a vida em vez de viver a própria vida é proibido. É pecado entrar na matéria divina. A pessoa que ousa entrar nesse segredo, ao perder sua vida individual, desorganiza o mundo humano. E não quero perder minha vida, a minha humanidade. Ah, perdê-la dói. Como largar um corpo vivo que se recusa a morrer. Mas agora era tarde demais. Teria que ver de que fora feito minha humanização anterior. A verdade não pode ser má. A verdade é o que é. Por que teria eu medo de comer o bem e o mal? Se eles existem, é porque isso que existe. Não pode ser ruim ter visto a vida no seu plasma. Nós somos feitos deste plasma. Eu estava habituado somente a transcender, esperança para mim era adiamento. Nunca havia deixado minha alma livre, porque é arriscado demais perder-se a forma. Na verdade, eu tinha tão pouca fé que havia inventado apenas o futuro e acreditava tão pouco no que existe que adiava a atualidade para uma promessa para o futuro. Percebe? Essa promessa de futuro, com isso, eu perco essa possibilidade de viver o agora, o presente. Mas eu descubro que não é sequer necessário ter esperança. Prescindir da esperança, na verdade, significa ação hoje. Sei que se eu abandonar o que foi uma vida toda organizada pela esperança, em prol dessa coisa mais ampla, que é estar vivo, abandonar tudo isto dói, como separar-se de um filho ainda não nascido. Percebe? A esperança é um filho não nascido. E separar-se desse filho não nascido dói. Mas sei que, ao mesmo tempo, quero e não quero mais cuidar. Alguma coisa na morte quer se libertar e tem o mesmo medo de largar a segurança do corpo. O neutro de Deus é tão grande e vital que eu não aguento a célula de Deus. Eu tinha humanizado. Deus tem uma força impessoal e é como se o futuro parasse de vir a existir. Mas houve um instante, estou falando de uma atualidade permanente. A esperança não existe porque ela não é mais o futuro adiado, é hoje. Porque Deus não promete. Ele é muito maior do que isso. Ele é e nunca para de ser. Somos nós que não aguentamos esta luz, sempre atual, e então prometemos para depois. O presente é a face hoje de Deus. O horror é que sabemos que é em vida mesmo que vemos Deus. Como se eu tivesse me dando a notícia de que o reino dos céus já é. Eu não quero, só aguento sua promessa. Prescindir da esperança significa que eu tenho que passar a viver. E não apenas me prometer uma vida. Eu vou ter que viver a vida que está sendo vivida e não ficar me prometendo. Eu tenho e sempre terei. É só precisar que eu tenho. Precisar não acaba nunca, pois precisar é inerência do meu neutro. Não é a destruição do pedido, não é abster-se da carência, é aumentá-la, aumentar a carência, é aumentar infinitamente o pedido que nasce da carência. A flor não foi feita para ser olhada por nós, nem para nos sintamos o seu cheiro, mas nós as olhamos e cheiramos. E nós sabemos Deus. É o que precisamos dele, extraímos. Se só sabemos muito pouco de Deus, é porque precisamos pouco. Só temos de Deus o que cabe a nós. A nostalgia não é do Deus que nos falta, é a nostalgia de nós mesmos, que não somos bastante. Sentimos falta de nossa grandeza impossível. Minha atualidade inalcançável é o meu paraíso perdido.
sofremos por ter tão pouca fome. Percebe como todo movimento volta para o presente, para o agora. Minha violência para com Deus tem que ser comigo mesma. Tenho que me violentar para precisar mais, para que eu me torne tão desesperadamente maior que eu fique vazia e necessitada, e assim terei tocado na raiz do precisar. O grande vazio em mim será o meu lugar de existir. Minha pobreza extrema será uma grande vontade. Tenho que me violentar até não ter nada e precisar de tudo. E isto aqui é a vida. Para termos, falta-nos apenas precisar. Precisar é sempre um momento supremo. Se abandono a esperança, estou celebrando a minha carência. E esta é a maior gravidade do viver. E porque assumi a minha falta, então a vida está à mão. É na hora que assume a falta, assume a vida que está na mão. As coisas são muito delicadas, a gente pisa nelas com uma pata humana demais, com sentimentos demais. Só a delicadeza da inocência, ou só a delicadeza dos iniciados, é que sente o seu gosto quase nulo. É esse entrar em contato com um presente que ainda não tem nome, que ainda não se encaixou, né? Quero o material das coisas. A humanidade está ensopada de humanização. Existe uma coisa que é mais ampla, mais surda, mais funda, menos boa, menos ruim, menos bonita. Aguenta eu te dizer que Deus não é bonito. Isto porque ele não é nem resultado, nem conclusão. Tudo que a gente acha bonito, e às vezes apenas porque já está concluído. Mas o que hoje é feio será daqui a séculos visto com beleza. Não quero mais um movimento completado, quero a verdade que nunca se completa. Deus é maior do que a bondade com sua beleza. Deus é o que existe e todos os contraditórios estão dentro de Deus. Lembra lá do pleroma, dos contraditórios, das antinomias? Também eu me queimo nesta descoberta, a de que existe uma moral em que a beleza é uma grande superficialidade medrosa. Agora, aquilo que me apela e me chama é o neutro, é este indeterminado, né? Esse nada, esse que pulsa. Tenho apenas esse êxtase sem culminância, exprime o neutro do que falo. Parece que estou tirando a tua e a minha humanidade, mas é o oposto. Estou querendo viver daquilo inicial e primordial que exatamente fez com que certas coisas chegassem a ponto de aspirar serem humanas. Essa coragem dura que me dói como a carne se transforma em parto. Ali, sentada, imóvel, eu ainda não parara de olhar com grande nojo, sim, ainda com nojo a massa branca amarelecida por cima da barata pardacenta. Então eu tivesse nojo, o mundo me escaparia e eu me escaparia. Ter nojo me contradiz a minha matéria. De repente eu soube e chegar o momento. Eu não devia mais transcender. A redenção devia ser a própria coisa. A redenção na própria coisa seria eu botar na boca a massa branca da matéria. Mas as minhas entranhas diziam não, eu não podia. Se eu desse a mim mesmo um comando hipnótico, quando abrisse os olhos já teria feito. Mas eu sabia que não era assim que devia ser feito. Teria que comer a massa da barata, mas eu toda comer. Mas eu também, meu próprio medo, comê-la seria um antipecado. O pecado seria a minha pureza fácil. Preço de atravessar a sensação da morte, avancei de um passo com uma determinação, não de uma suicida, mas de uma assassina de mim mesmo. Minha raiz era só agora. Eu experimentava. Tinha gosto de batata tubérculo, gosto ruim de uma estranha graça de vida. Avancei mais um passo. Em vez de ir adiante, de repente eu vomitei.
E o que era pior, agora eu ia ter de comer a barata, mas sem a ajuda da exaltação anterior. Então avancei. Minha alegria, minha vergonha foi de acordar de um desmaio. Ela desmaiou. Enquanto eu me assentara na vertigem, alguma coisa havia feito, tinha medo de sentir na boca aquilo. Eu tinha vergonha de ter me tornado vertiginosa e inconsciente para fazer aquilo que nunca mais eu ia saber como foi feito. Eu não tinha querido saber, não saber era assim, então, o mais profundo que acontecia. Alguma coisa teria sempre que estar aparentemente morta para que o vivo se processasse. Eu tivera que não saber que estava viva. O viver como um sonâmbulo era o maior ato de confiança. Fechar os olhos em vertigem e jamais saber o que fez. Crispei as minhas unhas na parede. Eu senti agora o nojento na minha boca e então comecei a cuspir. Era difícil, pois a coisa neutra é extremamente enérgica. Eu cuspia e ela continuava eu. Parei. Com surpresa, eu estava desfazendo tudo o que laboriosamente havia feito. Compreendi que estava me renegando. Parei espantado e meus olhos se encheram de lágrimas. Acho que eu não me julgava sequer digna das lágrimas corresse. Faltava-me a primeira piedade por mim. As lágrimas, de tal modo, me serviam de companheira. E como quem volta de uma viagem, voltei a me sentar quieta na cama. Eu pensara que a maior prova de transmutação de mim, em mim, mesmo seria botar na boca a massa branca da barata. E que assim me aproximaria do divino, do que é real. O divino para mim é o real. Mas beijar um leproso não é bondade sequer. O benefício maior do santo é para com ele mesmo. Ele ama seu alargamento com uma impiedade por si mesmo. Entendi, então, que viver é uma grande bondade para com os outros. Basta viver. E por si mesmo isso resulta numa grande bondade. Quem vive totalmente está vivendo para os outros. Quem vive a grande largueza está fazendo uma dádiva, mesmo que sua vida se passe dentro da incomunicabilidade de uma cela. Dói em ti que a bondade de Deus seja neutramente contínua e continuamente neutra? Mas o que eu antes queria como milagre era, na verdade, um desejo de descontinuidade. Eu chamava de milagre o momento em que o verdadeiro milagre contínuo do processo se interrompia. A bondade neutra de Deus é só ir e ter, é só pedir e ter. E também o milagre se pede e se tem, pois a continuidade tem interstícios que não descontinuam. Não descontinuam. O milagre é a nota que fica entre duas notas. Não. Eu não precisava ter tido coragem de comer a massa da barata, pois me falta a humanidade dos santos. Eu havia dado ao ato de comê-la um sentido de máximo, mas a vida é dividida em qualidades e espécies. E a lei é que a barata só será amada e comida por outras baratas. Entendi que eu já havia feito o equivalente de viver a massa da barata. Pois a lei é que eu viva com a matéria viva de uma pessoa e não de uma barata. Entendi que botando minha boca na massa da barata eu não estava me despojando, mas estava de novo querendo um acréscimo. Sei que acreditar em tudo isso será no começo a tua grande solidão. Solidão é ter apenas o destino humano. Solidão é não precisar deixar um homem muito só, todo só. Não tenho medo da carência. Ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal. O amor é tão inerente
quanto à própria carência. O que estou sentindo agora é uma alegria. Através da barata viva, estou entendendo que também eu sou vivo. É um tal equilíbrio instável que sei que não vou poder ficar sabendo deste equilíbrio por muito tempo. Sempre mudando, né? Estar vivo é uma grossa indiferença irradiante. Estar vivo é inatingível pela mais fina sensibilidade. Estar vivo é inumano. Sinto que não humano é uma grande realidade. O não humano é o centro irradiante do amor neutro. E não caminharei de pensamento a pensamento, mas de atitude a atitude. Seremos inumanos como a mais alta conquista do homem. Ser homem tem sido um constrangimento. Desconhecido é a totalização. Não é um estado de felicidade, é um estado de contato com a vida agora, presente, né? Estava apenas sentindo, como um esforço enorme, que a esperança e a promessa se cumprem a cada instante. Isso é aterrador. Eu sempre havia pensado que a realização é um final. Não notara? Com a necessidade sempre nascente. Há uma experiência de glória no qual a vida tem um puríssimo gosto de nada, e que uma glória eu a sinto vazia. Quando se realiza viver, pergunta-se, mas era só isso? E a resposta é, não é só isso. É exatamente isso. Através do meu mais difícil espanto, caminho em direção à destruição do que construí. Caminho para a despersonalização. Despersonalização como destituição do individual inútil. Jung vai falar da despersonalização como personificar, reconhecer aspectos, né? A perda de tudo que possa perder e assim ser. Todo homem, toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é o homem de todos os homens. Pela simples presença da existência deles, revelaram a nossa. A gradual desenraização de si mesmo é o verdadeiro trabalho que se elabora sob o aparente trabalho. Até que me seja, enfim, revelado que a vida em mim não tem meu nome. Não tem uma palavra, não tem um nome. Me despersonalizo a ponto de não ter o meu nome. A desheroização é um grande fracasso de uma vida. Nem todos chegam a fracassar porque é trabalhoso. É preciso antes subir penosamente até enfim atingir a altura e poder cair. A dor não é alguma coisa que nos acontece, mas é o que somos. E é aceita a nossa condição como única possível, já que ela é o que existe e não outra. Vivê-la é a nossa paixão. Como a terra antecede a árvore, como o mundo antecede o homem, a vida antecede o amor. Tenho a medida que designo, tenho muito mais a medida que não consigo designar. A realidade é a matéria-prima, linguagem é o modo como vou buscá-la e como não acho. Mas é de buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia e que instantemente reconheço. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Percebe? O indizível desconhecido, eu só tenho acesso ao inconsciente porque a consciência não sabe, porque a consciência é atravessada, é atrapalhada. Eu chego ao contato através do fracasso da consciência. O poema que eu sonho é perfeito, até que eu tento realizá-lo. Percebe? Isso é um poema do Fernando Pessoa, né? É inútil procurar encurtar o caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser despessoal. Você não começa por ser despessoal. Você começa achando que é para depois desmontar. Pois existe a trajetória não é apenas um modo de ir, a trajetória somos nós mesmos. Nós somos a trajetória. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. A Via Crucis não é um descaminho, é a passagem única. Nós vamos viver vivendo, não tem outro caminho. E não se chega senão através dela e com ela.
A insistência é nosso esforço, mas a desistência é o prêmio, esse mergulho. A este só se chega quando se experimentou o poder de construir. Construiu, coagulou para dissolver, né? E apesar do gosto de poder, prefere-se a desistência. A desistência tem que ser uma escolha. Desistir é a escolha mais sagrada de uma vida. Desistir é o verdadeiro instante humano. E só esta é a glória própria da minha condição. A desistência é uma revelação. Desisto. E terei sido uma pessoa humana. E só no pior de minha condição que esta é assumida como meu destino. Na mão fraca, o mundo cabe. Finalmente, me votando a minha queda, despessoal, sem voz própria, finalmente sem mim, eis que tudo que não tenho é que é meu. Desisto. Quanto menos sou, mais vivo. Quanto menos sei, mais a doçura do abismo é o meu destino. E então, eu adoro. Mais forte que esperança, mais forte que o amor, confiança. Em mim? No mundo? No Deus? Na barata? Não sei. Talvez confiar não seja em que ou em quem. Eu mesma jamais estaria à altura da vida, mas que a minha vida estava à altura da vida. Não alcançaria jamais a minha raiz, mas minha raiz existia. Eu me sentia batizada pelo mundo. O ato máximo. Não o heroísmo e a santidade, mas, enfim, o ato ínfimo. Quebra-se realmente o meu invólucro. E sem limite, eu era. Por não ser, eu era. O que não sou eu sou. Eu era muito menos que humano. E só realizaria o meu destino especificamente humano se me entregasse. O que já não era eu, ou ao que já é inumano. Com a confiança de pertencer ao desconhecido. Eu estava agora tão maior e já não me via mais. Enfim, eu me estendia para além da minha sensibilidade. O mundo independia de mim, eu não estou entendendo o que eu estou dizendo. Nunca, nunca mais compreenderei o que disseram. Mas como poderei eu dizer, sem que a palavra mentisse por mim? Como poderei dizer, se não timidamente assim? A vida se me é. A vida se me é. E eu não entendo o que digo. E então, adoro. Esse aqui, eu acho que é uma maneira de poder a gente se aproximar desse mergulho com o inconsciente. Acho que o que a Clarice nos oferece é uma oportunidade. E aqui eu tentei traçar para vocês um paralelo entre alguns aspectos importantes da narrativa junguiana e um texto tão importante e bonito como esse da Clarice Lispector. Obrigado pela atenção. Você gostou da análise do professor Ajax? Ele faz parte do nosso grupo de professores no IGEP, que trazem aulas na pós-graduação abordando Clarice Lispector, abordando Franz Kafka, abordando Fernando Pessoa, abordando mitologia grega, mitologia indígena. É um curso muito completo. Conheça esse curso, conheça a nossa pós-graduação. Acesse www.igep.com.br e saiba mais. As inscrições estão abertas.